Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece e é novo aqui, o meu nome é Andresa e no vídeo de hoje o assunto é sobre variação linguística. Você já ouviu falar? Esse é um tema muito relevante, inclusive pode até ser o tema da redação do Enem, e inclusive diversas questões abordam a respeito da variação linguística. Então fica até o final dessa aula para você compreender esse assunto super interessante. Se você é novo, se inscreve no canal e se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei, desde já. A variação linguística trata-se das diferentes formas de se dizer uma mesma coisa em um mesmo contexto com o mesmo significado. Então, como o próprio nome já diz, variação linguística é a variação da língua, ou seja, são as diferentes formas de você se referir a algo, mas que não muda o contexto e nem muda o significado. Aqui abaixo nós temos os exemplos. A palavra mandioca, macaxeira e aipim possuem o mesmo significado, mas a forma como alguém vai utilizar para se referir a esse contexto, a esse significado, vai depender muito da região, da cultura da pessoa. Ou até mesmo as palavras abóbora e jerimum têm o mesmo significado, mas se uma pessoa vai preferir falar jerimum, se para ela é mais comum, então isso vai depender muito da região, de onde está localizada. E ainda, o din-din, que pode ser gelinho ou geladinho. Então, esses foram apenas alguns dos exemplos. E aonde você mora? Qual dessas palavras é mais comum? E por que a variação linguística ocorre? A variação linguística é um fenômeno muito comum e ela vai ocorrer porque a língua é viva e ela está sempre em desenvolvimento. Esse processo da variação linguística é influenciado por fatores como, por exemplo, a idade, que uma criança ela não vai falar da mesma forma que um adulto, porque ela ainda está em seu processo de desenvolvimento. Assim como um adulto ele não vai falar da mesma forma que uma pessoa mais velha. Então, a variação linguística ela também irá variar de acordo com a idade que a pessoa se enquadra. A classe social também. Se é baixa, média ou alta, é um dos fatores que vão influenciar na variação linguística. A cultura, pois existem expressões que irão variar de acordo com ela, e também o nível de escolaridade. Por exemplo, uma pessoa que não concluiu seus estudos, ela não vai saber se comunicar da mesma forma que uma pessoa que concluiu os estudos ou que está, por exemplo, cursando algum curso de graduação. Agora nós iremos conhecer os tipos de variação linguística. Nós temos esse primeiro exemplo, que é o tipo geográfico e regional, ou seja, a forma como a pessoa fala, o sotaque dela, vai variar de acordo com a sua região, sua localização geográfica. Esse é o tipo geográfica e regional. O segundo tipo de variação linguística é a variação histórica, que diz respeito à evolução da língua com o passar do tempo, como, por exemplo, nós temos o famoso caso da palavra você, que sofreu algumas transformações ao longo do tempo, de vossa mercê para vós mercê, até chegar ao você que nós conhecemos. Temos a variação linguística social, que ela ocorre no contexto em que vivemos, e a idade aqui é um fator que vai ter grande influência. O exemplo da criança, por exemplo, que não se utiliza da mesma forma para se comunicar com uma pessoa adulta, como foi visto anteriormente, é um exemplo que cabe aqui como variação linguística social. O estilo da pessoa também pode influenciar no tipo de linguagem que ela usa. Exemplo, alguém que curte rock e alguém que curte rap conhecem expressões distintas de se comunicar. Alguém que se identifica com algum desses estilos poderá ter uma rápida compreensão a respeito. E para finalizar os tipos de variação linguística, nós temos o tipo situacional. A forma como falamos varia de acordo com a situação em que nos encontramos. Entre amigos e familiares, ficamos mais à vontade para falar usando a linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia, mais informal. Exemplo, o oxe, a palavra mano e o brother, etc. Já uma entrevista de emprego, em uma apresentação de trabalho, buscamos usar uma linguagem mais culta, mais formal.
A nossa fala vai se adaptando às situações de cada momento, e esse é o tipo variação situacional. Nós conseguimos ter uma melhor compreensão a respeito da variação linguística quando nós entendemos essa diferenciação entre língua falada e língua escrita, porque a forma como falamos é diferente da forma como escrevemos. A linguagem falada, que é a nossa língua materna, somos todos nativos brasileiros, mas existem fatores que vão influenciar na nossa fala, como é a questão da idade, da classe social, do nível de escolaridade. A linguagem falada, ela é mais espontânea, ela conta com um tipo de tom de voz que a pessoa emite. A fisionomia, que é a forma como a pessoa se coloca para falar algo, até mesmo o uso de mímicas. Já a língua escrita não passa apenas de uma representação da linguagem que utilizamos para nos comunicar. Ela segue um sistema mais disciplinado, mais rígido, que conta com o uso das regras gramaticais que eu e você estudamos e precisamos dominar. Por exemplo, para escrever um texto, uma redação, e para se portar formalmente em situações como entrevistas de emprego, apresentação de trabalhos ou no nosso local de trabalho. Você já ouviu falar em preconceito linguístico? Saiba que não é errado falar assim. Aqui nós temos a capa desse livro, desse autor que é o Marcos Bagno, e ele retrata justamente essa questão do preconceito linguístico, que não existe o certo e o errado, mas adaptações que você deve fazer de acordo com o contexto que você vai se encontrar. Preconceito linguístico consiste em discriminar o outro pela forma como ele fala ou escreve. Se você está em um contexto mais informal, entre amigos, entre familiares, você pode utilizar a linguagem coloquial. Mas se você vai apresentar um trabalho, se você vai escrever uma redação ou se você está em uma entrevista de emprego, o ideal é que você utilize da linguagem formal. Então, são adaptações de acordo com o contexto em que você está inserido. No livro Preconceito Linguístico, Marcos Bagno constata que no Brasil a discriminação e a exclusão em relação a negros, nordestinos, pobres, analfabetos, etc., são acentuados, ou seja, são mais fortes. Se você julga alguém que não teve acesso à escola, se você o julga pela forma como ele se comunica, está errado, não é assim, você está cometendo um preconceito linguístico. Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha gostado desse assunto que aborda variação linguística, assunto completo, e até a próxima. Tchau!